É uma coisa que eu E acho bem legal nessa questão dos perfis, né? É porque ele também a terapia floral, ela já é uma terapia que é uma ferramenta assim de autoconhecimento, né? Eu considero sim, ela assim, porque desde quando tu começa a tomar um floral, tu vai fazendo, é como se tu estivesse fazendo um mergulho, né? Olhando para é. dentro, um mergulho nas profundezas, né? Da gente, da nossa história, do que a gente já fez, enfim. E o perfil comportamental, assim, eu vejo ele muito como uma ferramenta de autoconhecimento também, somente ele, né? Assim, se a gente fosse falar só dele. Aí eu fico pensando, né? A questão do perfil comportamental junto, aliado ao floral, não tem como não dar certo, né? Porque uma coisa vai potencializando a outra, né? Então, eu acho que essa linha nova, né, da Personalitem, ela veio mesmo, eu acho, para fazer com que a gente se conhecesse e se conheça, né, cada vez mais e fique atenta aos detalhes que a gente às vezes não percebe, né? É, e isso era uma lacuna muito grande que eu via na análise de perfil comportamental sozinha dentro do coaching. Porque às Uhum, vezes a gente mexia em algumas feridas, né, que por si só o coaching, um acompanhamento, enfim, ela não cicatrizava. Né? É uhum, muito pelo contrário, às vezes ela aumentava. E na verdade, esses estudos, né, quando eu comecei a fazer as formações de coaching, análise de perfil, enfim, foi porque justamente quando eu fiz um teste de perfil comportamental, a pessoa que deu a minha devolutiva, ela focou só naquilo que era tudo, né, do que eram os meus pontos fracos, né? uhum, E aquilo que não estava potencializando, na verdade, o meu resultado. Ela não falou aquilo que eu tinha de bom para uhum, fortalecer, para fazer brilhar aquilo que era que eu precisava trabalhar. Né? Não, uhum, não existe ponto que seja ruim, ponto fraco. Existem várias oportunidades para você se conhecer e se uhum. você olhar e você se Mas olhar. isso é uma Então, tendência da sociedade, né, Vanderlei? Porque essa questão de sempre expor e botar assim em evidência o ponto fraco, né? A gente vem de é, uma sociedade que eu acho que incentiva a gente a só olhar o negativo, não a botar o que a é, gente faz de melhor. Às vezes, quantos talentos são desperdiçados por conta disso, né? muitos, né? Porque daí você começa a se olhar como sendo um monstro e não como alguém que Isso. veio nessa vida Uhum, para brilhar. Porque não existe um perfil que é melhor e outro que é pior. Existem várias uhum, oportunidades dentro de cada um, mas isso tem que estar alinhado com a tua meta de vida, com o teu objetivo, né? E que quando sim. você trabalha isso de uma forma é, né, bem trabalhada, onde a pessoa entenda que realmente ela tem muita coisa boa para mostrar, ela deslancha, potencializa de Uhum, verdade, sabe? Então, uhum, é aquela história assim, né? É, você vai num médico e o médico te dá um decreto de uma doença, né? Tem duas oportunidades. Ou você se rotula, diz eu sou assim, vou morrer assim, vou ter essa dor uhum, e ponto final, essa vai ser a minha dor. Ou você começa a acolher a dor, ou você começa a entender a dor, né? uhum, E trabalhar para entender qual é a oportunidade que tem de crescimento. Então, quando eu comecei a fazer, na verdade, contato com as pessoas que eu já tinha atendido, né, no coaching e nas análises de perfil, e comecei a falar para elas da questão agora da terapia floral, foi muito uhum, interessante porque várias quiseram experimentar. Né, porque uhum, elas ainda falaram assim, nossa, quando você me deu a devolutiva, realmente você me falou que existiam vários pontos fortes e que eu precisava focar no ponto forte. Porque uhum, né, eu tenho por premissa que a vida inteira, né, existem várias pessoas que, se elas puderem pisar em cima de você, não importa qual é a oportunidade que elas tiverem, elas vão pisar. Mas eu não uhum, preciso ser essa pessoa. Eu posso olhar para aquela pessoa, né, e realmente entender que aquilo que ela está fazendo não é o modo correto, mas eu não preciso usar o ato, a ação dela para dizer assim, ah, você é assim mesmo, você vai ser uhum. sempre assim. Não, você está assim, né? Isso é. Qual é a condição, né, que existiu para que você ficasse assim, né? Mas o Uhum, estar não significa que você vai ficar. Assim como um diagnóstico de uma doença não significa que uhum. você vai ser doente a vida inteira. Agora, do E jeito como. que você encara os fatos é que as coisas podem mudar.
E daí, quando eles começaram a tomar o floral, que era alinhado com o perfil comportamental deles, ou com aquilo que eles precisavam desenvolver, foram vários relatos, vários, assim, né, do quanto melhorou, né? E assim, todos os dias eu recebo feedback, né? Melhorei nisso, melhorei naquilo, né? Consegui fazer, tô dormindo melhor, tô conseguindo fazer as coisas, porque quando a gente começa a ter clareza, né? As coisas, Sim. elas fluem de uma forma diferente, né? Quando você começa a entender o que está acontecendo no teu momento de vida, né? E pensando assim, não, mas tem o problema, ok, o meu perfil, ele me ajuda nesse ponto, então eu vou potencializar isso e seguir adiante, né? Então,